Terence Reis da Salesforce também para bater esse papo. Bom, vamos falar com o Guga Almeida. Já desejei bom dia para todo mundo do nosso chat. Eu quero desejar bom dia também para o Guga Almeida, que está todas as manhãs aqui com a gente. Guga, ótimo dia, ótima quinta-feira aí para você. Bom dia, Felipe. Bom dia, pessoal. Ótima quinta-feira aqui para nós. Passando mais uma semana, o mercado não conseguindo reagir, hein, Felipe? Amanhece positivo, termina sendo batido, sendo amassado aí pelos investidores. Vamos ver hoje, né? Começando com um tom um pouco mais negativo, vamos ver se inverte esse processo ao longo do dia aí que a gente vem vendo ao longo dessa semana. Pois é, Guga, você comentou, né? Começou a semana lá, 1,85 de alta, os investidores esperavam, né, um otimismo ali, aí pregão da terça negativo, pregão da quarta negativo, cenário doméstico aí tá mostrando aversão ao risco para os investidores, ou Guga? Exatamente isso, né? Desde aquela nossa recuperação que nós tivemos lá nos 116.500, que eu comentei que seria muito importante que a gente chegasse na região dos 120, que parecia que tinha faltado alguma coisa. A sensação que eu tenho é que os movimentos de alta eles estão faltando, assim, tá deixando a desejar, sabe? Precisa evoluir um pouco mais do que tem evoluído. Poxa, Guga, da onde tu tira essas informações? Exatamente pela leitura do comportamento do preço no tempo, né? A região que se tem da alta, ela não satisfaz para mudar o mindset dos investidores. Então, é mais ou menos assim, só para tu entender, né, Felipe, o pessoal entender. Imagina que tu tem um fluxo de venda e uma vantagem a um determinado preço a entrar vendido ou criar proteção na sua carteira e assim por diante. Se não tem um fluxo novo positivo, não tem uma notícia nova positiva, tu não consegue superar um determinado patamar de preço. Então, se quando o preço chega naquele patamar, aumenta o fluxo de venda porque um grupo de investidores, né, sente benefício em vender naquele nível de preço e o mercado não supera aquele nível de preço, ele volta a cair. Conforme vai passando o tempo, Felipe, Bom, no início do semestre eu comentei, né, que o fato da narrativa no mercado ter sido de que a gente teria bons resultados no segundo semestre e que o segundo semestre de 2021 prometia muito, as expectativas dos participantes estavam lá nas alturas. Uma vez que as expectativas dos participantes estão lá nas alturas e vai passando o tempo e o mercado não vai se desenvolvendo, esses participantes começam a ficar dispostos também a reduzir posição, a realizar lucro. E aí quando tu começa a ver os instrumentos financeiros, né, eles mudarem, de certa forma, de forças potenciais, né, de potencialidade de ganho, e isso a gente consegue ver principalmente para aqueles investidores que operam muito juros e que estavam indo para a Bolsa porque os juros estavam muito baixos, e tinha uma expectativa que esses juros baixos poderia durar um período maior de tempo e que a retomada da economia vinha com força, né, e que, enfim, toda aquela narrativa que a gente já sabe, né, como tu vê uma Selic, né, voltando a subir forte, e já tem pessoas que estão falando que esses 8% ao ano não vai ser o teto, que vai subir mais ainda, podendo chegar até na casa de 2 dígitos, esses players que estavam começando a se aventurar em bolsa voltam, né, para o mercado de juros e a gente acaba sentindo que falta dinheiro na bolsa, pelo menos aqui no curto prazo. Uhum. E como é que a gente pode traçar esse cenário para hoje, Guga? Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela, então. Vou mostrar aqui. Antes de mais nada, tá, Felipe? O cenário continua o mesmo, tá? Grande possibilidade do ciclo ter encerrado aqui no 112. Mercado tem a primeira reação positiva. Ó, nosso mercado aqui, tô olhando o Ibovespa, tá? Cada dia aqui, cada barrinha é 1 hora de negociação. Tá? Uhum. O mercado tem aquela recuperação positiva, certo? E a gente está aqui em 2 etapas aqui tentando continuar a tendência que estava antes existindo, né, ali no final de agosto até o dia 9 de setembro, aquela tendência de baixa que nós estávamos existindo. Então, ainda o cenário é o mesmo, ainda tem uma grande força potencial para a gente ver o nosso mercado começar a melhorar. Tá? A gente consegue ver aqui essa possibilidade. Tem espaço para voltar aqui para os 118.200,
Só marcando aqui para vocês. 118.200. Tem espaço para voltar aqui para a região do 119. Então, acredito que esse 118.200 a 119 vai ser a região mais tensa do mercado. E se surgir alguma coisa positiva, acredito que a gente volta lá para a região dos 124.800 pontos. Tá? Então, o cenário continua o mesmo. Tá? O cenário mais amplo, assim, vamos assim dizer. Tá? Para o dia de hoje, o que eu enxergo é o seguinte. O meu cenário negativo, uma vez que a gente já começa aqui com um tom mais azedo no mercado, né? A gente está caindo agora a 0,65, ele era o seguinte... Ou o mercado se manteria, né, acima, entre esses patamares de 115.300, 114.700, tá, que é onde a gente está trabalhando aqui. E se as coisas acelerarem de forma negativa, voltaremos para as mínimas, lá para os 112.400. Tá? Então, é preciso uma reação positiva agora. Assim como eu falei ontem também, de manhã, que precisávamos de uma reação positiva ali na abertura do mercado à vista, né, às 10 horas da manhã. Então, mesma coisa aqui. Tá? Eu estou com a expectativa que a gente possa ter uma melhora agora, neste momento. Tá? Para cima, o cenário ele muda um pouquinho. Tá? O cenário de alta ele muda um pouquinho do de ontem. Por quê? Porque essa movimentação que nós tivemos aqui entre as 10 horas da manhã de ontem, né, 9h55, até meio-dia e meia, ela quebrou aquela inércia que nós tínhamos de curto prazo. Tem ainda um cenário maior, com certeza, nós temos aqui essas duas etapas de correção, tem um cenário semelhante ao que eu falei no pre-market de ontem, então o pessoal que não assistiu, por favor, assista, né? Tem toda a análise lá. Mas o cenário muda um pouquinho porque acaba que a gente tem, certo, aqui uma nova movimentação, né, significativa que muda o mindset dos participantes. Então, essa movimentação que nós tivemos aqui, entre o dia 14 de setembro, a 1h da tarde, e o dia 15 de setembro, né, ali os meio-dia e meia, meio-dia e 40, tá? Essa movimentação aqui, ela cria todo um cenário de expectativa de alta menor do que aquele cenário maior. Tá? Então seria uma expectativa de alta de repiques do mercado. Tá? E aí, se o mercado ele não conseguir superar esses patamares desses repiques aqui, poxa, a gente percebe mais uma vez que a força de alta está perdendo a chance de se desenvolver, e aí, perdendo a chance de se desenvolver, né, a tendência de baixa ela ganha força, ela fica cada vez mais forte e cada vez mais claro que a gente vai ter um período, né, de correção um pouquinho mais extenso no tempo. Tá? Mas as minhas expectativas para alta no dia de hoje, 116.400 até 117, tá? Voltar para esses patamares, a gente teria possibilidade, querendo ou não, é algo bem significativo para o patamar de preço que nós estamos agora, seria subir algo em torno de 1,5%, tá? Então essa seria a minha expectativa, e o melhor dos cenários ainda ao longo dessa semana seria ir buscar os 119.300. Temos que lembrar que amanhã nós temos exercício de opções, tá? Então isso pode também desencadear um pouco mais de volatilidade no nosso mercado no dia de hoje, principalmente ali em cima das ações mais negociadas, né? Petro, Vale, Magazine Luiza e assim por diante. Ficaremos de olho nessa volatilidade, nessas empresas aí, viu, Guga? Ficaremos de olho, com certeza. Guga, queria falar contigo sobre algumas empresas aqui, a gente tem alguns destaques corporativos e também tem umas solicitações dos nossos telespectadores. Vamos começar dando uma olhadinha, por favor, Guga, na Login, que recebeu uma proposta aí, né, de compra de 67% do capital social pela MSC, aquela empresa lá famosa por cruzeiros marítimos, né? E aí a Login confirmou que recebeu essa proposta aí, diz que vai analisar, pode movimentar quase 2 bilhões, né? Então, talvez possa trazer algum tipo de movimentação. E o pessoal do chat também perguntou de Login. Pode dar uma olhadinha, por favor, Guga? Legal, vamos traçar um cenário em cima dessas possibilidades, né? Porque Primeiro a gente tem que pensar o seguinte, é uma proposta, né, de compra, não é uma concretização de compra,
Então o mercado todo ele tende a se movimentar e se ajustar dentro dessa proposta. Então, depois da concretização, bom, aí podemos ver destravar valor com um pouco mais de intensidade. Tá? Eu já até tenho aqui o meu cenário de login. Tá? O meu cenário, o meu pior cenário era continuar a queda até os R$14. Se a gente for olhar, ela está no processo de correção desde o dia 13 de maio. Tá? Meio que com o mercado como um todo. Né? Desde o dia 13 de maio nós estamos aqui no processo de correção, ela chegou a estar trabalhando a R$21,21. Está trabalhando aqui a R$14, tá? Chegando na região de R$14. Né? Então a gente teve aqui uma queda de 32%, se a gente for olhar aqui em 32% em 129 dias corridos, 90 pregões negociados. Tá? Então, uma desvalorização aí de 1/3 do valor, tá, da companhia. Ela voltou para os patamares que estava trabalhando em março deste ano. Tá? Então, é interessante a gente olhar assim, o todo, né, aonde ela vem se comportando. O ciclo de baixa de curto prazo ele está encerrado. E a gente tem aqui uma possibilidade, uma situação bem interessante, Felipe, para começar uma movimentação de alta. Tá? De fato, estou olhar, eu estou traçando aqui minha base de cálculo, minha base de análise, ela está aqui entre os dias 9 de agosto e o dia 17 de agosto. Essa aqui é a minha referência que eu estou utilizando para traçar essas possibilidades de alta aqui. Se eu for pegar a movimentação ainda que se teve do período ali da baixa, né, em função do Covid ali no início de 2020, bom, a minha projeção de alta ela fica mais interessante ainda. Mas só nessa observação que eu estou mostrando aqui para vocês, eu consigo ver que tem possibilidade para voltar ali para a região dos R$20,20. Tá? Então, o mercado, com essa notícia, com essa movimentação, tem total condições de voltar para cá, ó, de 17,70 a 18,50. Acredito que a gente possa ver essa movimentação num curto prazo e vir buscar para esse patamar de preço, né? Havendo vamos lá, né? Um movimento para aceitar essa oferta, podemos chegar até essa região aqui de R$20. E o meu pior cenário aqui de curto prazo seria bater essa região de R$14, tá? Então, estou olhando para cá. O que mais que eu tenho aqui de informação interessante? Tá? A gente percebe que os meus indicadores, eles já mostram, né, que a tendência de baixa, essa tendência que começou ali no final de abril, tá, início de maio deste ano de 2021, que essa tendência ela já está enfraquecida. Então, como é que eu percebo isso? Né? Quando tu começa a olhar a variação da cotação no tempo, ela já não é com tanta intensidade que nem nós tivemos numa janela de tempo um pouquinho anterior, né? Que foi essa janela aqui entre os dias 10 de agosto e o dia 19 de agosto. Tá? Então, o mercado está muito próximo do que a gente chama da média. E aí a gente nota, né, essa mudança de comportamento na intensidade aqui no indicador. Então, tem o que a gente chama aqui de divergência. Aqui nós tivemos um novo fundo em relação ao fundo anterior, e aqui a gente não tem mais um novo fundo em relação ao fundo anterior. Ou seja, o mercado está trabalhando bem dentro da média. O fato do mercado estar trabalhando bem dentro da média e o fato de ter uma notícia, agora de curto prazo, tá, se percebe, né, que a gente tem um ambiente interessante para haver uma movimentação nova, numa tendência nova, numa outra direção. Tá? Então, eu acredito que está bem interessante, sim, para acreditar que o login possa voltar ali para os patamares de R$20. Ah, bom, aí depois vamos imaginar que haja a concretização da venda, né? Login é comprada, e aí tem todo um ganho de eficiência e login começa, né, a gerar muito mais resultado, enfim, né, aí seriam cenários futuros. O que nós poderíamos olhar aqui para login? Bom, aí é outros 500, né? Aí o mercado ele entra numa outra frequência, o mercado entra numa outra batida, o cenário ele é totalmente diferente, e aí a gente ia mirar, Felipe, lá para R$42. Tá? Então imagina, seria um cenário em um contexto onde a gente utilizaria essa base de a base de dados, né, e como para fazer a análise, essa aqui, base de dados entre o dia 18 de fevereiro e 12 de março de 2020.
Tá? E então o mercado entraria numa outra frequência, entraria num outro nível de preço, né? Estaria numa outra situação, num outro contexto, e a gente faria um outro tipo de análise. Muito bom, Guga, sensacional essa análise aí, mostrou muito bem aí o cenário para login e a gente agradece aqui a sua participação, a sua análise todos os dias aqui para a gente. Ótima quinta-feira, Guga, bons negócios para você e ficaremos de olho nessa volatilidade do mercado aí um dia que antecede o vencimento das opções. Um abraço para você, Guga, até amanhã. Um abraço, Felipe, um abraço, pessoal, até amanhã. Valeu, tchau, tchau. Guga Almeida, agora 9 horas e 33 minutos. O Rui das Neves Felipe tá roubando o horário, Ontem tem crédito por causa de ontem à tarde. Eu tô aqui, ó, só esfregando as mãos, que eu vou ficar hoje até 10h43 da manhã. Brincadeira, eu vou chamar a Paula Moraes, que já tá aqui preparada para começar o BMC News. Ela ficou até assustada quando eu falei 10. Ou 9h43. Eu falei 10h43 mesmo, era pra ficar um pouquinho então tá mais. Bom, eu vou ali tomar um café da manhã na padaria e já volto, então. Com mamão, com pão na chapa e um pingado bem gostoso. Ai, não fale pão na chapa, faz 74 dias hoje que eu não como pão, mas tudo bem. Tá valendo o sacrifício por outro lado. Essa conta é boa, 74 dias, é bom, 10 horas. Não, eu sei, sabe porque eu tenho um aplicativo que eu anoto tudo que eu como e aí todo dia aparece, faz 70 e tantos dias que você tá, né, no aplicativo. Hoje, na hora que eu abri, eu vi lá que fazia 74 dias que eu tô logada. Quer dizer que faz 74 dias que eu não como pão, Felipe. Puxa, mas tudo bem. Não quero fazer inveja não, mas eu comi um ontem à noite. Ai, inveja. Tá bom, Felipe, obrigada. Até daqui a pouco, gente. Até. Tchau, tchau.